Então, espero aí ter atingido a meta, nossa meta que era mostrar valendo, que não está valendo, o que provocou a alteração, mas nós vamos detalhar muito mais desses assuntos aí, tá certo? Dois artigos para serem lidos, para vocês que abordem esses assuntos, e vamos também indicar lá os capítulos dos livros. Eu não sei se mudo lá no Cigar, vou ver onde é mais fácil colocar para que vocês possam fazer a leitura de assuntos que serão cobrados, né, na avaliação, certo? Então é isso, terminando aqui essa primeira parte aprofundada, partido civil, e vamos mergulhar agora efetivamente, entender como é que se dá todas essas aplicações aí da nossa norma contábil no país. Bom, tendo esse primeiro entendimento, vamos agora fazer um aprofundamento, certo? Agora, já sabemos, o Código Civil, Lei 10.406/0, então lá no livro 2 do Direito da Empresa, título 4, dos Institutos Complementares, e no capítulo 4 da Escrituração. Esse livro, né, ele, aqui no Direito da Empresa, fala muito mais sobre todo o ordem da existência das empresas, os tipos jurídicos, enfim. Ela faz toda essa estruturação e dentro do direito de empresa nós temos um capítulo específico para a escrituração. Lembrando que lá no Código de 1850, no Código Comercial, lei número 556, foi dado o pontapé inicial. Mostrou que as empresas precisavam fazer uma contabilidade, que precisava ter uma contabilidade uniforme no tempo, que precisava emitir balanços, mas ela não detalhava como fazer a contabilidade. Ela deixou aberto o vácuo. Ela deu modelos, mas ela não disse como. Como é que eu vou mensurar o ativo? Como é que eu vou registrar o ativo? Como é que eu vou divulgar um ativo? Claro, lá na resolução 1850. Isso foi sendo ocupado por várias normas, cada um. Teve que existir a contabilidade simplificada, mais do que simplificada, porque de norma mesmo, alguma coisa, só teve mais clara a partir de 40, com a 26, 27, e ficou um pouco mais claro com a Lei 6.404/16, porém com a Receita Federal tomando aí, ocupando aí algum certo interessante, porque ele dá uma legalidade à norma, certo? Então, vem. Bom, então, para a gente estudar aqui, quais são os jurídicos empresariais, porque isso vai ser fundamental para tal empresa utiliza tal norma, ou tal empresa pode utilizar tal norma. Tá? Então, isso é que vai ser aqui o nosso divisor de águas. Então, os tipos jurídicos empresariais no Brasil, nós temos, são esses em nome coletivo, em comandita simples, anônima, comandita por ações, cooperativas e coligadas. Tá? Então, quais são os mais comuns, né, que nós temos aí no nosso meio? Então a gente vai ter a figura das sociedades limitadas, que antes se chamava sociedade por cotas de responsabilidade limitada, e agora simplesmente sociedade limitada. A nossa sociedade anônima, de sociedade por ação, né? Deixa eu só voltar aqui, tá certo? Porque nós temos dois tipos de sociedade por ações. Nós vamos ter ações, mas eu desconheço algum tipo no Brasil que esteja registrada como comandita por ações. Toda a sua totalidade são de sociedades anônimas, tá certo? Uma comandita por ações e outra sociedade anônima. Pois bem, então os tipos mais comuns são sociedade anônima, cooperativas e coligadas. Ah, Edson, mas e a microempresa e empresa de grande porte? São derivações aqui dentro que a gente vai ver. Tá? Mas, para efeito de Código Civil, são esses tipos, são essas personalidades jurídicas. Depois eu vou explicar para vocês como é que aparecem esses outros termos aí. Bom, aí a pergunta que se faz. A escrituração contábil no Brasil é obrigatória? É ou não é? Quem é que vai nos responder? Né? Então, o Código Comercial diz, olha, precisa fazer a contabilidade. Mas quem é que vai fazer a contabilidade?
Então, ficava a questão. E isso perdurou e perdura até hoje na cabeça de muitos. Muitos têm dificuldade em dizer se ela é obrigatória ou não. Lembram da primeira pergunta que eu fiz lá, agora no início do curso, né? Quais são as assertivas corretas? 70% não fazem contabilidade e 100% fazem contabilidade. Lembra que eu disse lá que é importante você saber qual ambiente que você está trabalhando? Então, aqui é importante a gente saber em que ambiente nós estamos trabalhando. E qual é o ambiente que eu estou trabalhando? O Código Civil, que é uma lei que precisa ser cumprida. Então, quem vai nos responder se a escrituração contábil no Brasil é obrigatória ou não, é justamente o Código Civil. Aquele mesmo código que avocou para si toda a parte de norma ligada ao comércio geral. Lembram disso? Se não lembra, é só voltar aí às aulas. Tá? Então, nós vamos buscar no Código Civil o artigo 1179, que diz: o empresário e a sociedade empresária, primeiro, são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico. Aqui um primeiro problema, o que seria esse balanço de resultado econômico, tá? E aí, já fazendo aqui um spoiler, porque eu vou colocar lá os capítulos do livro, mas o capítulo 1 do Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações tem uma parte que fala sobre isso aí, tá? Faz uma crítica a essa figura do balanço de resultado econômico, que de antemão posso já alegrá-los e dizer que isso não mais existe. Não mais existe, não. Isso não prosperou. Ele está na lei, mas ninguém normatizou essa questão. Graças a Deus. É menos uma demonstração para a gente poder ter que dar de conta. Então veja, o empresário e a sociedade empresária. Eu não vou discutir aqui os termos jurídicos de empresário e sociedade empresária. Depois busquem aí, tá? Aqui vai aparecer a sociedade simples, enfim. Tem umas derivações. Mas o empresário e as sociedades são obrigados, artigo 1179 do Código Civil. E para os mais afoitos, vão dizer: mas professor, já me disseram que a microempresa, empresa de pequeno porte, ela está desobrigada a fazer escrituração, do ponto de vista fiscal. E eu estou falando isso para a gente abrir aqui um divisor de águas. Nós estamos estudando contabilidade mercantil, contabilidade do comércio geral, em se falando lá do Código 1850. Essa figura da desobrigação de contabilidade, nós vamos ter inicialmente lá no campo fiscal. As empresas, pela lei do simples. Então, as empresas que se classificam como microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito fiscal, elas estão desobrigadas sim de fazer a escrituração, levantar balanço. No máximo, elas precisam fazer o livro caixa. Mas, aqui para efeito mercantil, segundo o artigo 1179, todas as empresas estão obrigadas a fazer contabilidade, a fazer escrituração contábil. Tá? Então, não há o que se discutir. Inclusive, isso a gente viu lá que em 1850 já se pensava. Aqui só teve uma remodelagem, e mudou aqui os demonstrativos. Tá? Quer dizer, o balanço patrimonial continua, mas apareceu uma história de balanço de resultado econômico que, graças a Deus, não vingou. Então, a primeira resposta está respondida. Qual era a pergunta? Escrituração contábil no Brasil é obrigatória? Sim, ela é obrigatória. Tá? Pelo Código Civil, no seu livro 2, que trata do direito da empresa, que é o título 4, que é dos institutos complementares, e em seu capítulo 4, que trata da escrituração. Então ele diz que todas as empresas, o empresário e a sociedade empresária, são obrigados a manter a escrituração e contabilidade. Prego batido,
ponta virada. Do ponto de vista mercantil, do ponto de vista do direito da empresa, do ponto de vista do Código Civil, as empresas estão obrigadas a fazer escrituração contábil. Ok? E aqui não se mistura lei do simples, que é uma lei fiscal, com Código Civil. Certo? Então, para efeito fiscal, para atender ao fisco, para atender à Receita Federal, as empresas que são classificadas na condição de empresas de pequeno porte ou microempresas, essas, para efeito de atender ao fisco, estão desobrigadas. Mas para efeito comercial mercantil, elas estão obrigadas a fazer a contabilidade. Certo? Aí vai. De acordo com o artigo acima, tem duas demonstrações. O balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico. Essa última, graças a Deus, não prosperou. Bom, então aqui dá a escrituração, né? Então no artigo 1180, eu estou fazendo recortes, não vou falar sobre tudo, né, mas os mais importantes para a gente. No artigo 1180, além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário. Tá? Tem outros livros aí, livros comerciais de registro duplicado, enfim, outros livros que são que são elaborados. Mas, aqui, para atender ao Código Civil, é indispensável o diário, como nós vimos desde 1850, que pode ser substituído por ficha, no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. Né? Então, a adoção de ficha dispensa o uso do livro apropriado para o lançamento do balanço patrimonial e do resultado econômico. Então, no livro diário, você coloca todos os registros escriturados de débitos e créditos, tá? E você anexa, nesse mesmo livro, o balanço patrimonial e as demais demonstrações. Menos essa daí, que é do de resultado econômico, que não prosperou. Certo? Então, quando você vai para o livro, você bota o livro diário, que são todos lançamentos, e lá você acrescenta os demonstrativos contábeis. E o livro-razão, você pode fazê-lo também, faz um livro à parte, tá certo? Então, nós temos aí o livro diário. Para efeito de Código Civil, é o livro diário. Para efeito de norma contábil, pela profissão contábil, pelo conselho, você tem a figura do livro diário, ou livro-razão, certo? Bom, aí eu só trouxe aqui para mostrar que ele traz as mesmas coisas lá, já vistas no Código de 1850. Tá? Aqui, com o novo modelo, que agora até é digital, né? Tem esse pequeno, grande problema, né? Ele até digital é. Então, tem possibilidade de ter entrelinhas, borrões, rasuras. Isso na época que se fazia lá à mão, ou fazia datilografado, que você passava borracha para tentar consertar as coisas. Isso não existe, tá? Isso nunca existiu. Mas tinha gente que passava a linguinha na borracha para apagar a tinta, né? E aí rasgava o papel, era pior ainda, tá certo? Mas aqui só para mostrar que ele vem lá desde 1850. Bom, ainda aqui, dando seguimento, nós vamos ter, né, que o artigo 1185, empresário ou sociedade que adotar o sistema de ficha de lançamento poderá substituir o livro diário pelo livro balancetes diários. É uma outra coisa que ficou no Código Civil no vácuo. Aqui tem uma explicação, né, porque alguns patrocinadores dessa alteração do Código Civil, como o professor Lopes de Sá, tinha ainda uma vertente aziendalista italiana. Né? Então aparecem esses termos aí. Mas também outra coisa que não ficou muito clara para o Código Civil e que o mercado acabou se ajustando. Né? E balanço, observado as mesmas formalidades extrínsecas exigidas para aquele. Né? Ou seja, aquela que nós vimos aqui anteriormente. Tá? Então são essas formalidades aí. Chamadas formalidades intrínsecas e extrínsecas. Por exemplo, em idioma e moda corrente é uma formalidade intrínseca. Em forma contábil, formalidade intrínseca. Por ordem cronológica de e-mails, intrínseca. Aqui não estou vendo nenhuma extrínseca. A extrínseca é formalidade intrínseca e extrínseca, né? Que é externa ou interna. Né? Uma é de forma, né? Ou seja, como fazer, e outra forma, que é a formatação do livro, e outra de conteúdo. Tá certo? Isso quer dizer formalidade intrínseca e formalidade extrínseca.